Pessoal, graça e paz, e bom dia a todos. Vamos continuar a nossa escola bíblica no livro de Josué, né? Abram as Bíblias de vocês, em Josué capítulo 10. Josué capítulo 10, a gente vai fazer a leitura de alguns versículos para a gente poder introduzir no assunto, tá bom? Quero lembrá-los que vocês têm sempre que manter a ideia de que o livro de Josué, ele trabalha com tipologias também, né? Não é simplesmente informações sobre guerra, sobre nações inimigas, não. Tem também informações espirituais e a gente precisa entender o que as figuras do livro de Josué podem nos ensinar. Josué, por exemplo, é uma tipologia de Jesus Cristo, porque o próprio nome Josué é Jesus, né? A diferença é que um está em hebraico, outro está em grego, tá bom? Mas é o mesmo nome, Joshua, Josué, Jesus, Yeshua. E Canaã é a tipologia da mente, ok? Que deve ser conquistada. Embora Deus nos dê uma mente, a mente só é produtiva se ela estiver livre. Então, Deus deu Canaã, não é verdade? Mas Canaã tem inimigos. Canaã tem lá gibeonitas, Canaã tem cananeus, tem os heveus, os heteus, que são os inimigos que representam os problemas, as disfunções da alma. Então, Jesus, tipologia, é apresentada com o nome Josué. Canaã, mente, os inimigos da terra são os problemas da alma. Então, a ideia é Josué entrar em Canaã e destruir os inimigos para que eles possam comer o melhor da terra. Então, uma mente livre é uma mente que vai trazer frutos, porque a fé é uma condição mental. A fé é crer. Você vai usar a mente. Você não vai usar acho, não. Você crê e pronto. É a decisão que você toma. Então vamos ler alguns versículos. Vamos orar primeiro. Pai, no nome de Jesus, quero te agradecer por estarmos aqui nessa manhã. Que teu Espírito continue a nos guiar e que tudo seja conforme a tua vontade. Consagramos tudo a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, versículo 1. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles, temeram muito, porque Gibeon era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou a On, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jarmuque, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim, ajudai-me, e firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Então tudo bem, só para a gente fazer a introdução, lembrando que Josué está adentrando a terra de Canaã e está dominando os povos. Vocês lembram lá em Jericó? A muralha caiu, dominaram Jericó, dominaram Ai, tinha uma representação também. E a gente estudou na semana retrasada, né? Sobre os gibeonitas, que foi uma nova estratégia dos inimigos para tentar destruir o povo de Israel, usando o quê? Manipulação, né? Mentiram, se fingiram de miseráveis, vestiram roupas de miseráveis para tentar seduzir, e com isso conseguiram fazer uma aliança com a nação de Israel, e por causa disso Israel não podia mais destruí-los, ok? E depois que Josué descobre toda a trama, Josué, como forma de punição, como ele não podia matá-los, transformou eles em carregadores, tiradores de água, né? E cortadores de lenha.
para o templo. Então puniu eles com uma punição inteligente, colocando eles para trabalhar para o serviço de Deus. E isso mostra que a gente tem que ter vitória sobre as pessoas, mas na intenção de ajudá-las e restaurá-las. O confronto inteligente é o confronto que salva, não é o confronto que destrói. Você pode usar o nível de confronto que você quiser, contando que você tem a intenção de salvar a pessoa e não de destruí-la. Então, as guerras que eram feitas eram assim dentro de uma direção de Deus, mas com a intenção de mudar situações, não para poder simplesmente destruir o inimigo. E agora, eles vão ter que enfrentar uma coisa importante aqui, né, porque semana passada eles venceram a manipulação dos gibeonitas e trouxeram os gibeonitas para perto deles, viraram amigos, lembram disso? Então agora o exército de Israel tem como aliado os gibeonitas. Só que os gibeonitas, eles têm uma marca. Qual é a marca? De manipulação do passado. E eles vão carregar. É como se você tivesse sofrido um acidente, né? E você carrega uma cicatriz pro resto da sua vida. Entendeu isso? Ou é como se você pegasse uma parte do seu corpo, tivesse sofrido algum tipo de dano, e essa parte do seu corpo, ela vai ficar sempre assim vulnerável. Tem como você quebra um braço? E você para de confiar nesse braço. Entendeu o que eu estou falando? Aí você vai andar, e assim, mesmo que esse braço está tratado, mas você fica inseguro de pegar peso com ele. Então, esse braço, ele vai sinalizar pelo resto da sua vida. É quando você, por exemplo, você tem problema numa área da sua vida, você vem para a igreja, você conserta isso, mas você toma sempre cuidado com essa área. É o cara que bebeu. Ah, eu estou tratado, pastor, não tenho vontade de beber mais, e estou curado, mas eu não quero ir em bar mais. Certo? Então a gente sempre tem que ter um cuidado com aquela área que foi curada e não tratar essa área de forma natural como a gente pensa. Sacou? Então nós somos aqui. Todos nós temos áreas debilitadas que foram tratadas. Tem gente que tem alguns problemas emocionais, tem gente que tem problema em áreas, tiveram brechas em algumas áreas, foram tratados. Ah, pastor, não tem vontade de fazer mais nada de errado, mas o cara usava droga, o outro bebia, o outro era um promíscuo, a mulher, sei lá, trabalhava lá no bordel, aí vem para a igreja. Certo? Está tratada nessa área. Não tem esse lance também de dizer assim, não, porque você era do bordel e você foi curada, foi restaurada, foi liberta, isso não te habilita para você ser evangelista de bordel. Porque vocês têm essa ideia, né? A gente tem essa ideia, né? Não, porque eu já bebi, então eu vou evangelizar o cara que bebia. Não é assim que funcionam as coisas, não. Isso aí não é currículo para você achar que você está habilitado numa área. Aliás, às vezes até é perigoso, porque o cara que já foi alcoólatra, ele tem que tomar muito cuidado pelo resto da vida e não se aproximar de bebida. Porque essa foi uma área que um dia foi machucada e ela não pode ser subestimada. Quem usou droga, não pode se... não, eu vou lá mexer com os drogados e vai ficar tudo certo. Não é assim. O cara que tem uma fraqueza na área sexual, né? Então, o cara foi pedófilo, converteu, pastor. Está na igreja. Aí você fala assim, não, eu vou deixar minha filha dormir lá, de 5 anos, dormindo numa casa sozinho com ele. Entendeu como é que funciona a coisa? Então a gente não pode brincar com áreas que foram afetadas. Compreendeu o que eu estou falando? A gente pensa que o cara é ex-bandido, já matou um monte de gente. E hoje ele é pastor. Isso é uma coisa que Deus muda as pessoas. Mas você tem que tomar muito cuidado, porque você não sabe que nível de tratamento que ele teve. Ele foi lá na igreja e aceitou Jesus. Isso não basta. Aceitar Jesus não basta. Ele precisa passar por um processo de cura. Ok? Porque senão daqui a pouco ele vai matar os crentes. Não vai matar de tiro, vai matar de outra forma, porque tem o espírito de homicida. Ok? O cara que roubava, ele vem para a igreja, aceitou Jesus, as pessoas falam, agora está transformado, pastor. Não. Processo. Tem que passar pelo processo. Levantar a mãozinha não garante mudança.
Passar pelos processos de Deus, ser tratado em doses homeopáticas, né? Porque senão ele vai arranjar outra forma de roubar. Só que vai ser um ladrão gospel. É isso que está acontecendo hoje. As pessoas vêm para a igreja, aceitei Jesus, viram ladrões gospels, manipuladores gospel, viciados gospel, viciados às vezes em querer dominar pessoas. E a gente aceita tudo, que nós somos uma geração que aceita tudo, né? Vamos lá ver o cara que ele era assassino, matou 30. E vamos lá. Nós temos isso. Mas a gente não sabe que processo que ele passou. Às vezes precisa de um psicólogo, um psiquiatra. Né? Ah, pastor, mas aí, isso aí. Isso aí. A violência de Pedro, ela não continuou se manifestando junto com Jesus? E Jesus estava do lado dele, né? Não continuou violento, querendo cortar a orelha dos outros? Do mesmo jeito. Então, chegou num ponto lá na frente que ele mudou. O Jacó, ele foi muito tempo, continuou sendo manipulador. Mesmo Deus falando com ele, Deus está nesse lugar, né, aquela coisa toda. Eu não sabia, aquela experiência com Deus, mas foi tratado lá no Val de Jaboque. Aí teve que lutar com Deus. Então não subestime, eu não subestimo ninguém. Eu não subestimo ninguém. Então, eu estou curado. Como? Me mostra aí o sistema que te curou. Então a gente tem que sempre trabalhar. Tá, volta a questão, quebrei o braço. Tá, eu pegava 100 quilos aqui. Você vai continuar pegando 100 quilos? Duvido. Você pega quando você esquece, mas se lembrar, você vai falar, nunca mais. Então tem áreas que a gente tem que tomar cuidado pelo resto da vida. Pelo resto da vida, a gente vai ter que tomar cuidado com essas áreas. Tá? E vão ter que ficar à luz do Espírito Santo pelo resto da vida. Mapeados pelo Espírito Santo e submetidos ao Espírito Santo pelo resto da vida. Entendido isso? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, vamos falar. Então, os gibeonitas é uma marca que eles vão carregar. Foram manipulados pelos gibeonitas. Não podiam matar os gibeonitas. Trataram os gibeonitas. Colocaram os gibeonitas para dentro da vida deles. E eles vão viver agora com os gibeonitas do lado. Entendeu o que eu falei? Chegamos aonde precisava chegar? Então, a gente vai falar agora sobre como enfrentar as sequelas da manipulação. Sequelas da manipulação. Como lidar com essas sequelas que são os gibeonitas, que representam a manipulação que eles sofreram, como viver com isso, como lidar com isso, como carregar essa cicatriz no corpo. Entendido? Ou esse braço que de vez em quando dá uma pontadinha assim, né? Você fala, puxa vida, eu quebrei há 30 anos esse braço, mas de vez em quando... Ok? Está entendido? Quem não entender, fala, pastor, não entendi. A gente lembra que o método de lidar com os manipuladores na lição passada foi a manutenção da integridade, lembram disso? Da palavra empenhada, então você não vai poder voltar atrás daquilo que você falou. O confronto no intuito de ajudar a pessoa a se livrar de si mesma, tudo bem? Estamos ligados nisso. E terceira, a responsabilização com uma punição inteligente. A pessoa vai ter que assumir os erros e vai ter que carregar essa culpa mais de forma inteligente. Tudo bem? Então hoje nós vamos seguir. Vamos para o versículo 1 e 2. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeram muito, porque Gibeon era uma cidade grande, com uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Então, eles estão marchando, conquistando os territórios de Canaã, e todo mundo está sabendo. Mas eles descobriram, olha, eles estão destruindo todo mundo, e eles vão junto com os gibeonitas. Estão assim, ó. E os gibeonitas são poderosos também, que é uma nação muito grande. Então eles ficaram com medo. Então, Adoni-Zedeque aqui é o nome desse rei.
rei de Jerusalém. Jerusalém na época antiga, não é na época de Davi, isso aqui, né? Que depois vai ser conquistada, tal. Por enquanto está nas mãos dos inimigos de Jerusalém. Certo? O processo de conquista de Jerusalém, a gente vai ver lá na frente. Ok? E Adoni-Zedeque aqui é o rei de Jerusalém nessa época. O que significa o nome dele? Senhor da Justiça. É o mesmo, como se fosse um sinônimo de Melquisedeque, ok? É bem parecido, né? Que é rei da justiça, então Adoni-Zedeque é senhor da justiça. Lembra do Melquisedeque lá com Abraão, que ofereceu pão e vinho, né? Tomou dos dízimos, vocês lembram disso? Então esses nomes são títulos comuns dos reis jebusitas. São títulos, por isso que são chamados de Adoni-Zedeque ou Melquisedeque. Jerusalém, o nome original é Salém. Nome original, Salém. À medida que o povo de Israel ia avançando e tendo vitória sobre as cidades por onde passavam, os reis das regiões posteriores, as que vêm depois, ficavam temerosos. Entendido isso? Diante dessa realidade de medo, o que eles vão fazer? Eles vão pensar em novas estratégias para tentar parar o povo de Deus. A estratégia passada foi qual? Foi manipular, porque já perceberam que luta de frente não vai conseguir vencer, porque tem um Deus com eles. E entraram através da manipulação. Tiveram um certo êxito, deixaram uma marca profunda, né, porque o povo ficou meio assim, ferido, lembra disso? Porque perderam a batalha. Isso foi consertado, mas agora os inimigos pensam em novas estratégias. Quando a gente fala de inimigos, a gente sabe que é uma analogia de Satanás aqui, né? Então, diante da realidade do medo dessas nações que estão com medo de Josué e dos gibeonitas que estão juntos, eles vão montar uma nova estratégia contra o povo de Deus. Então, o medo do inimigo é que faz com que ele crie novas estratégias. Então, quanto mais o diabo vê a gente se fortalecendo, mais estratégias diferentes ele vai montando, tá? Quando ele não consegue ir pela frente, ele vai pelos lados, ele vai tentando achar uma brecha. Então vamos ver quais estratégias são essas, né? Versículo 3 e 4. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou a On, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debi, rei de Eglon, dizendo: subi a mim, ajudai-me, e firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Mas por que vai atacar Gibeon? Por que não ataca direto Josué? Por que nessa batalha eles escolheram atacar justamente a parte que sinaliza como uma parte debilitada, sinaliza como o braço que um dia foi quebrado? Entenderam agora? Por que eles não atacam diretamente a Josué, o exército de Israel? Aí eles pensam: não, a gente vai ver a parte da vida deles que eles carregam, que um dia estava vulnerável, ou seja, existem pontos de vulnerabilidade ainda na nação de Israel. E que ponto é esse? Os gibeonitas que eles estão carregando com eles. Quem não entendeu o que eu falei? Está entendido? Vocês precisam acompanhar o raciocínio, senão vocês não vão conseguir entender o desdobramento lá na frente. Então os gibeonitas estão com eles, aliançados com eles, foram perdoados, certo? Foram tratados, são carregadores de água, são cortadores de lenha para o templo, mas representam uma parte que um dia fez muito mal para eles, certo? É o seu viciozinho que você tinha e que você deixou ele quando você chegou na igreja. Mas de vez em quando ele está lá falando assim: ei, estou aqui, hein? Não esquece de mim não. Ok? É o cara que já usou droga, ele vê o cara, aí ele fala: não, eu não sinto nada. Isso é conversa fiada também, tá? Todo mundo sabe aqui que existem áreas que nós fomos vulneráveis, a gente está forte hoje por causa de Deus, mas que a gente, quando vê aquilo, a gente faz assim, né? Não é você falar que não. Não, eu fiquei tão poderoso, que eu posso fazer qualquer coisa. Posso fazer qualquer coisa aqui, né? Que eu estou blindado por Deus. Vai. Se fosse assim, né, que a gente não caía, né? Não. O diabo sabe disso e vai explorar justamente essas áreas
que um dia nós fomos fracos. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Entendido? Então nunca acredite que você está pronto. A vida com Deus é a vida de dependência o tempo todo. Não confia 100% na área que você um dia foi frágil. Por isso que as pessoas caem de novo. Por isso que as pessoas acabam fraquejando justamente nesse ponto. Elas se acham tão fortes. Não, agora você tem Deus na sua vida, agora você pode fazer o que você quiser, cara. Pode passar lá, fica lá o dia inteiro do lado de um monte de garrafa de uísque, você que bebeu, que você não vai sentir nada. Não? Então tá bom. Ok? Entendeu o que eu falei? Embora alguns de vocês pensem diferente, mas no caminho aqui eu vou provando isso para vocês. Biblicamente, temos que guardar, tomar cuidado com as áreas da nossa vida que um dia foram vulneráveis. Exemplo prático: alcoólatra não é bom que frequente boteco. Ex-alcoólatra, não frequente. Ah, mas não. É bom fugir desses negócios, não é não? O que vocês acham? Isso aí. Você tem que criar todo um sistema de proteção contra você mesmo. Crie um sistema de proteção. Converse com as pessoas. Fala, ora por mim. Não deixa eu ir para aquele lugar. Quando você vê que eu estou meio assim, você pega no meu pé. Sistema de proteção. Diálogo aberto com as pessoas. Ao invés de me criticarem, ore por mim quando eu não estiver bem. Isso é sistema de proteção. Coloque câmeras num lugar que você talvez está sujeito a meter a mão na grana. Que um dia você roubou bastante, né? Você começou roubando lá o chiclete do menino, a figurinha do seu coleguinha. Depois você virou um ladrão de banco. E ladrão de figurinha também vira ladrão de banco. Só muda o tamanho, né? É o que eu disse, acaba virando ladrão gospel. Aí começa a roubar o dízimo da igreja. Então coloque lá uma câmera no lugar, mas eu vou me vigiar exatamente. Você tem que conhecer seus pontos frágeis. Coloque uma câmera sobre você quando você for mexer com dinheiro. É isso a inteligência. Ok? Você está você está protegendo você de você mesmo. Tem que lance, você não confia nem em você? Eu não confio nem em mim, eu só confio em Deus. De vez em quando a gente se trai, ou não? Você não se vê falando coisas que você não queria falar? Fazendo coisas que você não queria fazer? Paulo não disse? O que eu quero fazer eu não faço. Então teu inimigo está dentro de você. O inimigo mais perigoso que você tem é você. Você mesmo. Então você não tem que confiar em ninguém totalmente e nem em você. Você tem que confiar em Deus. Confie em Deus. Ok? Deus é tão bom, né, que quando a gente desiste da gente, Ele continua acreditando na gente. Então, compreendido isso, dá para ter um raciocínio lógico dentro disso? Sigamos, prestando atenção. O rei de Jerusalém, Adoni-Zedeque, se alia com mais 4 reis, formando uma coalizão. Ok? É um acordo político que eles vão fazer aqui, uma aliança interpartidária para alcançar um fim comum. Eles vão se unir aqui contra Israel, mas vão começar atacando os gibeonitas que estão junto com eles, e porque o povo de Israel tem que proteger os gibeonitas. Eles estão em aliança. Entendeu? Sigamos. É óbvio que cada uma dessas cidades carregam uma identidade, ou seja, um respectivo significado espiritual. Cada cidade citada no versículo 3 e 4 carrega uma identidade ou um significado espiritual. Então nós podemos elaborar a identidade espiritual dessas cidades pelo significado delas. A gente chama de significado etimológico, né? Quando você procura saber a origem da palavra. Cada palavra tem uma origem. Certo? Qual é o significado do seu nome? Qual é o significado da palavra, sei lá, de onde veio essa palavra, né? Colatino. Então, toda palavra, ela tem um significado, ela tem uma raiz. Vamos lá. Então, o que significa literalmente Jerusalém, cujo rei é Adoni-Zedeque, que é o líder dos inimigos que vão tentar atacar o povo de Israel a partir dos gibeonitas, está claro? Jerusalém significa lugar da paz ou ensino da paz.
Segunda cidade que aparece na lista é Hebrom, que significa unidade. Terceira cidade é Jarmute, que significa altura ou visão de cima. Quarta cidade, Laquis, que significa perseverança, tenacidade, invencibilidade. Então a palavra central é perseverança. A quinta cidade, Eglon, que significa autoridade. Então, são essas cidades representadas pelos seus reis que irão atacar o povo de Deus. Então, isso significa que esses reis dessas cidades, eles são identificados, por analogia, como inimigos da paz, inimigos da unidade, inimigos da visão, inimigos da perseverança, inimigos da autoridade legítima. Eu vou voltar a falar. Cada cidade que é apresentada no versículo 3 e 4 possui um significado. E com base nesse significado etimológico, elas estão nos dando uma direção de significado espiritual. Significado literal de Jerusalém, lugar da paz, lugar do ensino da paz. Hebrom, unidade. Jarmute, altura, visão do alto. Laquis, perseverança. Eglon, autoridade. Certo? Então é justamente nessas áreas que esses 5 inimigos vão tentar destruir o povo de Deus. Através da ausência, vai tentar tirar a paz, vai tentar tirar a unidade, vai tentar tirar a visão, vai tentar tirar a perseverança e vai tentar tirar o princípio de autoridade. Confere a realidade? Entenderam? Quem não entendeu o que eu falei até agora? Quem está perdido e não segue tiroteio? Apesar de eu estar me esforçando bastante para deixar as coisas bem claras. Então, o livro de Josué é um livro muito importante. Presta atenção, que isso tem uma riqueza muito grande. Tem coisas aqui que vocês vão ter que entender, que vocês vão achar meio assim, mas com esse entendimento de que o livro de Josué está dando uma mensagem para a gente sobre a libertação da mente, vocês conseguem entender todos os capítulos. Tá? Vão ter informações aqui que são subjetivas, mas entendendo que a analogia do livro fala sobre a libertação da mente e que Josué é uma analogia de Cristo, Canaã, a analogia da mente, os inimigos, a analogia dos problemas emocionais, aí a gente consegue trafegar no livro com tranquilidade. É muito importante. Entenderam isso? Cada rei, cada cidade, com o seu rei, representa uma área que o inimigo quer dominar. A área da paz, da unidade, da visão, da perseverança e da autoridade. Essas palavras são muito comuns para a gente. Certo? E é importante que essas 5 áreas que eu falei, da vida espiritual, estão essencialmente interligadas uma com a outra. Faz parte da nossa funcionalidade espiritual como igreja, a paz, a unidade, a visão, a perseverança e a autoridade. Tudo bem? Sigamos. Versículo 5. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus. Se ajuntaram, né? Se uniram. O rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Vocês perceberam, como a gente já falou nos estudos passados, que a Bíblia gosta de repetições, principalmente no Antigo Testamento. Ela não simplifica nada, ela não resume nada, ela prefere repetir os fatos para ficar bem claro. Essa aqui é uma estratégia do judaísmo também, tá? Do hebraico, que trabalha com repetições. Isso é muito claro no meio do povo judeu, para as coisas ficarem bem claras. Então tem algumas coisas que a gente tem que aprender com o judaísmo, que é importante. Então está aqui. A estratégia desses 5 reis é atacar primeiro a quem?
Como é que é o nome deles? Gibeonitas, que estão junto com o povo de Israel, os Gibeon. É Gibeon, né? Que é o povo gibeonita. E não a Josué primeiro. Os gibeonitas foram restaurados pelo povo de Israel e agora estão unidos. Então a gente tem aqui um ataque indireto, não é isso? Um ataque indireto, estratégico, né? Então o coração da estratégia do inimigo está nesse capítulo. Nesse capítulo, um ataque indireto. Como Josué tinha uma aliança com eles, Israel é obrigado a sustentar a vida dos gibeonitas. E nesse momento, eles serão o alvo do ataque. Os gibeonitas representam sequelas da manipulação que nós sofremos no passado. Manipulação vivida pelo povo de Israel. Então, o que os inimigos estão tentando fazer? Eles se uniram para desmoralizar Israel numa área em que eles foram vencidos uma vez. Entenderam isso? A estratégia dos inimigos é se unirem para tentar desmoralizar o povo de Israel exatamente na área em que eles foram vencidos e enfraquecidos no passado pela manipulação. Entendido, pastor Renato? Lógico. Então o diabo ele vai bater justamente no lugar que você mais não gosta que seja batido. Tem aquele lance, você fala assim, saí daquela igreja porque falaram de mim. Você já tem um alvo marcado. Você já disse. Aí o diabo vai arranjar mais gente para falar de você. Todo lugar que você for, toda igreja que você for, você vai ser atacado justamente nessa área. Aí você vai falar assim, eu já passei por 6 igrejas. Por que você saiu? O pessoal falou de mim. Você não vai parar. Enquanto você não enfrentar isso, lidar com isso de maneira madura, você sempre será explorado nessa área. Tem aquele lance? Eu tenho problema com o pastor. Aí você arranja problema com o pastor lá, no outro. Aí você nunca percebe que o problema é você. Você arranjou problema com 6 pastores e você não parou para pensar, por que você arranja problema com o pastor? Porque essa é a área que você é frágil, o diabo está explorando sempre. Na luta de boxe é assim que funciona. O cara tomou um soco no supercílio, começou a sangrar, o cara, estrategicamente, o técnico vai falar, bate no mesmo lugar. Já viu aqueles luta de MMA? O cara começa a sentir a perna, o cara chuta de novo, aí o cara começa a mancar, chuta no mesmo lugar, vai chutando no mesmo lugar, na área que está mais frágil. Isso é estratégia de combate, poxa. Entendido isso aqui? É assim, o diabo, se você se mostra fraco, ele vai explorar essa área. Aí o cara fala assim, eu já fui traído 5 vezes. Todos os casamentos que passou foi traído. Nós não temos um problema espiritual configurado aí? Ou não? Né? A gente tem ou não tem? O que está acontecendo com você, que você virou um alvo? Eu fui abusado quando era novo. Quando tinha 5 anos de idade. Tá. E depois você foi abusado sexualmente? Não, nunca mais. Aí a pessoa começa a contar a história. Mas teve um pastor lá da igreja que tomou meu dinheiro. Está sendo abusado, só de outra forma. Entendeu? O pessoal me usa direto para poder, pega meu carro aí, quebra meu carro, né, entrega ele quebrado. Está sendo abusado de novo. Não é? Então, existem diversas formas de abuso psicológico. Só que você não entendeu que você está sendo abusado. Você é um alvo de abuso, vai ser abusado sempre. Aí você é abusado pelo seu cônjuge. Às vezes a mulher tem um marido que trata ela como uma prostituta. É vítima de abuso do próprio marido, dos excessos dele. Qual o problema que está aí? O diabo está atacando essa área porque essa área é vulnerável, ou passou por vulnerabilidade, e ele sabe, se ele continuar batendo nesse braço, esse braço vai quebrar de novo. Entenderam ou não entenderam isso? Por isso que a gente tem que guardar essas áreas. O diabo sabe exatamente que ponto da nossa vida nós somos frágeis. Exatamente. Ele não tem pressa para saber. Tenta de um jeito, vai bater naquele lugar. Então tem que tomar muito cuidado, né? Por isso, quando você passa por repetições de problemas, é bom você investigar
que pode ser que você está sendo explorado dentro de uma área que você é frágil. Problema com liderança, insubmissão, confusão, problema com dinheiro, problema espiritual de autoridade. Tem vários problemas que as pessoas enfrentam. Isso acontece o tempo todo aqui. Eu tento clarear a mente das pessoas. Gente, você não... Às vezes tem uns que chegam para mim: pastor, eu vou sair da igreja. Eu falei: mas a sexta? De novo? Mas tudo bem, você sai de um, vai para outra. Você não vai ficar 6, 7 igrejas? Entra errado, não dá para separar e pensar sobre isso, não. Aí você tem que clarear a luz, né, na cabeça da pessoa. É verdade, né, pastor? E por que você saiu daquela igreja? Aí você vai perceber que é o mesmo problema. Porque áreas que não são tratadas, elas se repetem. A prova que você não passa, você tem que repeti-la. Ou não, você não sabe disso. Se você não passou em matemática, você acha que você vai fazer uma prova de português depois? Você vai ficar batendo ali o tempo todo, repetindo. Tem gente aqui que já repetiu de série com uns anos. Eu sou ruim em matemática, pastor. Nossa, quando chega a matemática, não adianta dar prova de inglês, português, ciência para você. É matemática, isso é o problema. Quando nós somos reprovados numa área, a prova vai se repetir. Por isso que o povo de Israel ficou rodando 40 anos no deserto. Porque Deus repetia as provas o tempo todo. Ok? Então, abram a mente de vocês para serem tratados e curados. Por que isso está acontecendo comigo? Aí você fala: nossa, mas eu estou com uma raiva hoje desse negócio, por quê? Aí você lembra: pô, mesma coisa que aconteceu na outra igreja. Puxa, mesma coisa que aconteceu no casamento passado. Aí você vai trocar de mulher, casou 10 vezes. Tem casais que conversam comigo, tudo animado, falam assim: nós estamos querendo casar, não sei o que, a gente está aqui, pastor, nós somos de Jesus. Eu falo: tá, você veio da onde? Eu falo assim: eu era casado com fulano. Aí eu também casado com fulano. Eu falei: então você se prepara, porque daqui a um tempo os demônios vão bater na porta de vocês. Os mesmos demônios vão bater na sua porta. No início é tudo certo. Quando você sai de um lugar mal resolvido, quando você sai de uma luta que não foi resolvida, mais cedo ou mais tarde ela vai te visitar. Aí todo mundo fica bem, vai para a nova igreja, fica todo mundo lá assim, né? Agora eu estou bem, tá vendo? Eu saí daquela igreja lá, agora agora eu estou. Ponto cego. Aí passa 1 ano, 2 anos. Aí o mesmo demônio que tentou te atacar, ele fala assim: voltei. A gente tem que resolver aquela pendência, né? É o cara da pizza, né? Que você não pagou. Não pagou a pizza, o cara está atrás de você. Aquele probleminha nosso a gente não resolveu, né? E aí, é o próprio Deus que está desafiando você a vencer essa prova. Porque cada prova que você passa, você é habilitado para um novo nível em Deus. As provas vêm para isso, para a gente ser aprovado. Só que a gente acha que é incrível. Então, crente maduro tem que analisar essas coisas. E eu tenho que explicar isso para as pessoas que gostam de ficar trocando de igreja toda hora que se sente mal, né? Ministros também, músicos, pregadores, né? Aí eles ficam bem no início, fica todo mundo bonito, lindo, 1 ano, 2 anos. Eu falei: espera. Aí passa um tempo e começa. Eles vão viver os mesmos problemas que eles viveram no outro lugar, só que no lugar diferente. Entenderam isso? Porque o mesmo espírito vai te atacar e vai tentar te derrubar naquela área. Aí você tem que parar e pensar: peraí, eu tenho que resolver esse negócio. Se você não resolver, você pode rodar o mundo inteiro. Onde você for, esses capetinhos vão atrás de você. Estou dando para vocês algo muito importante. Se fosse vocês, eu gravava isso aí, não esquecia não. Tá certo? Isso é libertador. O problema sou eu tenho que ver o que está acontecendo. Pelo amor de Deus, gente. Já troquei de emprego 10 vezes, eu tenho que parar com esse negócio. Roda para todo lugar e você percebe que os anos se passaram e você está no mesmo lugar, você não cresceu. Então quem é que está errado aqui? É o seu patrão ou é você? Maturidade. Maturidade é olhar para dentro, não ficar terceirizando culpa. Ok? Entenderam o sentido aqui? Eles estão tentando entrar pelo ponto mais fraco. Sigamos. Então, como nós podemos lidar com áreas enfraquecidas pela manipulação? Agora a gente entra no ponto mais importante. Vamos ver como que
vai ser a reação de Israel e dos gibeonitas contra esses reis que representam ainda sequelas da manipulação, traços da manipulação que o diabo está tentando explorar, áreas nossas que um dia foram frágeis e que o diabo acha que ele pode ainda mexer com isso e nos derrubar. E pode, é só a gente não tomar cuidado. Certo? Versículo 6. Enviaram, pois, os homens de Gibeão, foram a Josué. Lógico, né? O Josué é o cara aqui, né? Ao arraial de Gilgal. Gilgal, gente, tem uma representação poderosíssima aqui. Porque Gilgal é o lugar onde os israelitas foram circuncidados por... Lembram? O Josué. Nós estudamos isso. Eles receberam aquilo que os pais não deram para eles. Eles receberam paternidade. Esse lugar foi um lugar de aliança. É um lugar muito importante onde Deus disse: Josué vai circuncidar todos os homens que não foram circuncidados. Se eles quiserem entrar na terra de Canaã, terão que ser circuncidados. Porque eles cresceram, porque os pais morreram, não fizeram a circuncisão. Você vai fazer para eles o que o pai deles, os pais não fizeram. Então ele estava dando paternidade. A circuncisão representa um ato de paternidade, dando para o povo aquilo que os pais não deram por causa do pecado. Já falamos sobre isso. E também foi um lugar muito importante, porque foi ali que eles construíram aquele altar. Lembra do altar fora do rio? Então esse lugar é um lugar sagrado, é um lugar de aliança, é um lugar de santidade. Para onde que eles estão indo? Para onde que os gibeonitas estão indo? A Josué, que é uma tipologia de Cristo, ao arraial de Gilgal. Eles estão indo para esse lugar de intimidade com Deus, eles estão indo para esse lugar de aliança com Deus, eles estão indo para esse lugar realmente ideal para eles. Eles vão saber o que eles vão fazer. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ir para esse lugar. O lugar da aliança, o lugar dos altares de Deus, os lugares da nossa comunhão, os lugares da nossa devoção. Nós temos que fazer isso. É isso que os gibeonitas vão fazer. É colocar essas áreas vulneráveis nos lugares de Deus. Quem não entendeu o que eu falei? Entenderam o que eu falei? Tem sentido? E esse lugar, Gilgal, lá está Josué, que é o líder, que vai ser responsável por ajudá-los. A parte mais frágil é entregue a um lugar de cura, a um lugar de tratamento, a um lugar de Deus. Isso fala de coisas espirituais. Aí eles disseram para Josué: não retires as tuas mãos de teus servos, ajuda a gente. Sobe apressadamente a nós e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então olha, ter essa responsabilidade de levar áreas vulneráveis para lugares de tratamento. A gente tem que levar para esses lugares de tratamento, não para piorar a situação. Se submeter, ser humilde o suficiente e dizer: eu sou fraco nessa área, eu já caí nessa área, esse problema aqui eu tenho dificuldade de lidar. Não ficar com orgulho: não, porque é culpa do não. Cara, você gosta muito de brigar com todo mundo, você é briguento, tá? Você arranja confusão dentro da igreja. Então leva essa área sua para o lugar de tratamento. O que a gente faz? A gente fica arranjando culpado. Dificilmente você vê uma pessoa que tem coragem de dizer assim: eu sou um problema, me ajuda, que eu não aguento mais, eu não consigo viver bem com ninguém, eu não consigo ficar casado, eu não consigo deixar de trair, eu não consigo perseverar nas coisas, tudo que eu começo eu não termino, eu estou com tantos anos de idade, não cheguei a lugar nenhum, não consigo nada na minha vida, o que adianta que é a minha fé? Entenderam o que eu estou falando? Humildade, isso falta dentro de igreja. Vira uma guerra, um tentando atacar o outro, botando culpa no outro: o problema é meu líder, o problema é fulano, o problema é pastor, é a igreja que me dá chance, e esquece de olhar para dentro de si mesmo e colocar essas áreas deficientes no lugar certo de tratamento. Aí você explica isso, as pessoas falam assim: então me ajuda. Ou elas fazem isso ou elas saem. Vão continuar a peregrinar. Vocês têm visto isso dentro da igreja ou não?
Vocês têm visto esses modelos de pessoas dentro da igreja com esse comportamento? De terceirizar a culpa, de não assumir responsabilidade, não admitir que é um fracasso, que vive mal e que não consegue chegar a lugar nenhum. É difícil ter humildade, né? Se não tem humildade, você vai atacar todo mundo. Então tem que estar sensível ao ataque, entender o que está acontecendo e não demorar em pedir ajuda. Por isso que eles foram até Josué e disseram para ele: sobe apressadamente a nós e livra-nos, ajuda-nos. Ajuda-nos, entenderam isso? Eu não consigo ser mais claro do que isso, não. Versículo 7. Então subiu Josué de Gilgal. Josué, ele sai de um lugar de autoridade. Ele sai de Gilgal. É a partir da posição de autoridade, a partir de uma posição espiritual, a partir de uma posição de aliança com Deus, a partir de uma posição de construção de altares. É desse lugar que Josué vai sair. Então é a partir desse lugar que a gente ganha força para vencer. Quando a gente coloca a nossa vida deficiente nesse lugar de tratamento, a gente sai desse lugar com capacidade para vencer os inimigos. Entenderam ou não entenderam? Então, Josué subiu de Gilgal. Ele, toda a gente de guerra com ele e todos os homens valorosos. Ele vem com um exército poderoso. Então isso significa ter um coração não mais refém dos traumas do passado. Quando você age nas suas lutas a partir desse lugar. Então Josué representa a cura. Sair, você quer fazer enfrentamento de problemas? Você tem que sair a partir dessa posição. A partir de Gilgal. A partir de uma posição, de uma pessoa que não tem o coração mais refém de traumas do passado. Entenderam isso? Está claro? Gilgal é como Betel, representava a presença de Deus entre os israelitas. É o lugar de aliança, como eu disse para vocês. Vou dar um exemplo aqui dos textos que eu falei, né? Está escrito lá, Josué capítulo 4, versículo 20. Josué 4, 20. Diz: e as 12 pedras que tinham tomado do Jordão levantou-as Josué em Gilgal. Por isso que esse lugar é um lugar de altares de Deus. Em Josué capítulo 5, versículo 9, avançando um capítulo, disse mais o Senhor a Josué: hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Porque foi lá que Josué fez a circuncisão, deu a eles paternidade e removeu a carne, que é a circuncisão. E Deus disse: a partir de hoje, vocês são libertos, eu tirei de sobre vocês o opróbrio, né, do Egito, o que o Egito fazia com vocês, eu tirei de vocês. Como assim? Eles não saíram do Egito lá, quando eles foram libertos, lá na época do Moisés? Deus está dizendo: não, vocês não foram libertos do Egito lá não, vocês saíram só assim fisicamente, entenderam? Vocês estão achando que vocês saíram aquele dia lá, que o faraó perseguiu vocês, eu fechei o mar vermelho em cima deles? Não. Vocês continuaram com o Egito dentro de vocês, prisioneiros do Egito, e depois desse tempo todo, vocês conviveram com Moisés, ainda com o Egito dentro de vocês. E agora com Josué, que é a tipologia de Jesus, vocês conseguiram se livrar verdadeiramente do Egito. Por isso que Gilgal tem essa importância. Por isso que é esse lugar onde a gente tem que levar os nossos problemas, os lugares de Deus, lugares de aliança, e é a partir desse lugar que a gente tem que agir na nossa vida. Entendido? Versículo 8. E o Senhor disse a Josué, olha o que Deus vai dizer para Josué. Josué está agindo a partir desse lugar, né? Josué é um cara curado, tratado. Deus falou para ele: não temas, não precisa ter medo, porque eu tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. Deus gosta de falar assim com Josué: eu tenho dado. A sua vitória já está consumada no mundo espiritual. Eu tenho dado, já é seu. Eu já te dei a vitória. Então a vitória de Deus acontece primeiro na nossa cabeça, para depois acontecer lá fora. Isso. Então se ela não acontecer aqui primeiro, ela não acontece lá fora nunca.
problema é que a gente quer fazer a vitória acontecer lá fora e ela não acontece aqui dentro primeiro. Então você tem que ser um vitorioso primeiro mentalmente, para depois você ser um vitorioso na sua vida. Esse é o problema, você fica vê as coisas, você não mudou aqui, cara, você não vai mudar seu mundo. Eu queria crescer. Se você não crescer sua mente, você não cresce o seu mundo, a sua igreja, o seu ministério. Se você não expande a sua mentalidade, você não expande a sua geografia, isso é claro. Não adianta, gente. Não adianta Deus te dar um mundo se você tem uma mente desse tamanhozinho. Os discípulos, Jesus falou, se vocês tivessem uma fé pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam para a montanha, sai do lugar, ela sairia. Vocês diriam para o mar, cala-te, ele calaria. Vocês não têm nem fé. Porque a mostarda é a menor semente que existe. Tinha muito que crescer a fé deles, né? Então você imagina se tiver uma fé grande, do tamanho de um caroço de abacate. Poxa, você arrebenta, né? Entendeu? Então o problema nosso, é por isso que Paulo foi bem citado lá, você até falou atrás, Romanos 12, né? Vocês têm que renovar a mente de vocês, Paulo falava. Essa é a chave para vocês conquistarem tudo de bom. Vocês têm que libertar a Canaã de vocês têm que ter uma mente renovada. E aí vocês vão conhecer a Deus e conhecer tudo que Deus pode dar para vocês. Entendido? Deus disse a Josué, não temas, não tenha medo não, porque os tenho dado na tua mão. Não ter medo de conflitos e nem se constranger com quem constrange e manipula. Você não precisa ter medo, nem constrangimento, de quem gosta de impor medo e quem gosta de constranger. Principal ardil que sustenta a manipulação é o medo de confrontar. Josué vai confrontar, porque você tem medo. A pessoa está te manipulando o tempo todo, você fica lá protelando, relevando, vou relevar, porque eu não quero briga, né? É igual casamento, né? Casamento, aí o marido manipula a mulher. Vou começar por esse lado, tá? Manipula a mulher, ela só veste o que ele quer, ela só vai onde ele quer, ela vive a vida dele, ele é o senhorzão, o generalzão, e ela fica insatisfeita, ela reclama com as amigas, mas não tem coragem de falar com ele. Ela fica relevando, vou relevar, porque eu sou crente, né? Eu sou crente. Ser crente é ter coragem de confrontar. Esse negócio de ficar relevando problemas que tem que ser tratados, isso é doideira. Tem 10 anos você é manipulado. A pessoa faz o que quer com você. Aí você fala, não, eu gosto de relevar porque eu não gosto de confusão. Então esse é o espírito da manipulação. O medo do confronto. De vez em quando uma guerrinha é bom demais. É uma guerrinha santa. Santa, certo? Guerra santa é assim, ó. Em nome de Jesus, tá? Por favor, me respeita. Respeite o meu espaço. Eu sou um ser humano, tá? Isso é guerra santa, tá? Ela não vem com xingação, que é guerra demoníaca. Agora, se você não chamar para o confronto, fala, senta aqui, ué. Peraí, você vai continuar com esse negócio até quando? Peraí, não estou gostando. Não estou gostando, cara. Entendeu? Entendeu? Você é você, eu sou eu. Eu sou uma pessoa, você é outra. Ok? Não queria que você falasse assim. Não, eu estou falando para você entender, senão você não vai. Se não acontecer isso, fica a dica, tá? Fica a dica. Se você não tiver coragem de confrontar aquilo que você só reclama nos bastidores, você vai continuar com o problema. Vai lá e resolve. Fala, ó, senta aqui. Por que você me trata assim? Quero saber, eu te fiz alguma coisa? Vamos resolver isso aí, ué. O que está acontecendo aqui? Vamos lá. Então, por quê? Toda pessoa que confronta, ela não gosta de manipulação. Aí, veste uma capinha de santidade, de confusão. Eu vou orar. Oração é orar e ação. Vai só orar? Vamos orar, mas vamos conversar. Vamos orar, mas vamos tratar. Senta aqui. Fica orando pelo filho só, que isso vai acontecer com seu filho. Não educa, não. Continua orando. Estou orando pelo meu filho, pastor. Mas você já conversou? Você já confrontou com inteligência? Não. É só orar antes de confrontar. O confronto vai ser para salvar, não para destruir. Todo confronto. Vocês ficam assustados às vezes, né?
os confrontos que acontecem aqui na igreja, que vem daqui. Vocês não ficam? Vocês não coçam a cabeça de vez em quando? A minha mulher fala assim, não vai voltar para a igreja mais essa pessoa. Ela fala comigo assim, não fala não. Eu falei, lógico que eu falo. Se eu não falar, eu não durmo, né? Eu não sirvo para nada, né? Para que eu estou fazendo o que aqui? Eu larguei meu trabalho para ficar aqui o quê? Batendo figurinha com vocês? Ou eu vim para poder assumir meu chamado? Eu larguei uma vida profissional para poder estar aqui, fazer política com vocês. Não tem condição. Deixa eu ir para a praia então, poxa. Deixa eu ir lá para curtir minha vida. Domingo de manhã, hora dessa, pelo amor de Deus, um calor desse, eu era para estar onde? Vocês estão de brincadeira? Eu vou ficar aqui fazendo política? Então eu sou o cara que falo. E se prepara para isso. Eu vou falar e vou falar. O que está errado vai ser falado. E quando eu estiver errado, eu peço desculpa. Tranquilo, não tem problema com isso. Sem pedir perdão, muito fácil para mim. Sem me humilhar, pode ser até com uma criança dessa aí. Não vou ficar refém nunca. Agora, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. E resolva os seus problemas. Tá certo? Não podemos relevar situações destrutivas e desgastantes. A gente tem que aprender a fazer isso. É bom que faz a cirurgia uma vez só, já resolve, né? Vamos para a segunda etapa, né? Às vezes as pessoas falam assim comigo, né? Ô pastor, mas aquele negócio, isso aí já ficou lá, filho. Eu falei, está falado, já falei o que queria falar, já está resolvido. Não estou andando mágoa mais não, está tudo tranquilo. Resolvi lá. Tá certo? Não falei para você ficou chateado, mas eu falei, resolvi, nós estamos em outra etapa agora. Mas eu não vou ficar com pendência, não vou ficar, senão eu vou ficar amargurado, cara. Vou ficar aquele negócio ruim, daqui a pouco eu estou com raiva de você. Então é bom que eu já... ou você explode para fora, ou você explode para dentro. Se explorar para dentro, você explodir para dentro, você vai entrar em depressão. Então é melhor você explodir para fora com responsabilidade. Se você fizer isso com responsabilidade, respeitando a Bíblia e sendo justo, ninguém vai morrer. Você não vai ver ninguém morrer. Aliás, fica até melhor depois, tá? Pega a visão aí, o pessoal que vai participar da escola de liderança. Versículo 10. O Senhor conturbou diante de Israel. Não, deixa eu repetir o versículo 9, gente. Eu não li, né? Versículo 9, é importante. E Josué lhe sobreveio como? De repente, não foi rápido? Josué não veio rápido? Porque toda noite veio subindo desde Gilgal. Ele não esperou, ele foi rápido. Então, essa ação de Josué de agir de repente revela uma ação rápida de desarticulação contra a manipulação. Você tem que ser rápido. Você não pode relevar, você não pode aceitar, porque senão o manipulador vai tomar conta de tudo. Reação rápida. Não é? Tem aquela história que a pessoa, quando ela quer te diminuir, ela fala assim: ô meu filho, já passaram por isso? Ô minha filha, vocês nunca foram chamados assim, não? Quando a pessoa quer te diminuir, ô querida, ô minha filha, ele fala: não sou sua filha não. Sou não. Minha mãe está ali, ó. Porque já quer te diminuir, né? Vem cá que eu quero te ensinar um negocinho para você aprender que você não sabe. Então tem gente que gosta de manipular nesse sentido, diminuir você, e você fica assim comendo música, né? Você me respeita, ué. O que é? Ah, você é o quê? Não, nós estamos na mesma igreja aqui, e eu tenho os mesmos direitos que você. Você tem 20 anos de igreja, eu tenho 1, e daí? Qual o problema disso aí? Tem nenhum, né? É verdade. Você me respeita, eu te respeito. Mas eu tenho mais grana, problema seu. Aqui nós todos somos iguais. Aí você entra num sistema corrompido, né? Quem tem mais dinheiro manda, né? Não é assim? Pobre não fala nada, né? Rico que manda. Mas não vai ser assim essa igreja, né? Versículo 10. E o Senhor os conturbou diante de Israel. Olha o que Deus fez. Foi Deus que fez. E os feriu com grande matança em Gibeon. E perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Heron. Feriu-os até a Zeca e a Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Heron, o Senhor lançou sobre eles do céu, presta atenção agora, grandes pedras até a Zeca e morreram. De onde veio as pedras? Do céu. Isso significa que é uma reação
É uma reação que a gente tem que ter divina. Pedras que descem do céu é uma reação, um confronto, mas que não é humano. Entende? Nós podemos confrontar, nós podemos batalhar, nós podemos fazer enfrentamentos à luz do Espírito Santo. Entendeu isso? Deus vai honrar você. Se você for justo, se você for coerente com as Escrituras, você pode dizer o que você tem que dizer. Porque Deus vai fazer isso respaldando a sua vida no que você está fazendo. Pode corrigir seu filho com a energia que é necessária, sendo iluminado pelo Espírito Santo, que Deus vai te honrar com isso. Não precisa ficar com dózinha, não. Vai que ele vai ficar traumatizado, pastor. Não vai, não. Não, porque se eu gritar, os meninos ficam tudo depressivos se gritar com eles. Vai ter que ser uma pedrada do céu. Estão entendendo o que eu estou falando? Você pode dar pedrada do céu. Pedrada do céu é você pegar a sua empregada lá e agir com justiça, como uma cristã, mas você pode dar a pedrada. Não é assim? Entenderam ou não entenderam? Não vai querer dar pedrada da terra, não. Vocês vão se dar muito mal. Você não vem achar que você está aqui na frente e você vai ficar assim, que não sei o que, você vai cair no descrédito. E para dar pedrada do céu, você tem que agir a partir de Gilgal. Você tem que ter uma vida com aliança com Deus. Não, você vai se dar muito mal. Você quer ser brabinho? Você viu aquele lá ser brabinho, você vai querer fazer igual ele? Não funciona assim. Não funciona assim. Você quer imitar o outro? Eu vou ser brabo igual o Valdomiro Santiago. Não. Eu vou ser brabo igual o Silas Malafaia. Você não tem que ser. Algumas coisas funcionam para eles, mas não funcionam para nós. Tem gente também que quer falar com a mesma energia que eu falo. Não vai funcionar. Porque eu sou pastor da igreja. É muito mais fácil você acolher uma demonstração de um pastor do que de uma pessoa que não é pastor. Então essa é uma ação de combate duro, de apedrejamento com verdades que vêm do céu. Certo? Uma analogia. Versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. Ele disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. Então essa é uma passagem bíblica muito conhecida. Deus parou o sol e a lua, né? Para o Josué. Josué falou e Deus parou o sol e a lua. Certo? O que é sol e lua? São seres de iluminação. Ok? Ok? Eles iluminam. E onde estão esses eu estou usando a palavra seres, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Então onde eles estão? No céu. É uma iluminação que vem de cima para baixo. Josué falou para Deus, na presença dos israelitas: Sol, para em cima de Gibeon. Sol, para em cima, lua, para em cima do vale de Ajalon. Ajalon significa Vale das Gazelas, é um lugar que representa felicidade. Mas o centro da coisa aqui é Gibeon. Gibeon é a nossa área que está debilitada, a área que o inimigo quer explorar, uma área que um dia foi machucada. Aí o que ele disse? O sol parou em cima de Gibeon. Essa área que está assim emocionalmente escura ainda, foi iluminada por Deus, pelo sol da justiça. Entenderam? Entendeu o que Deus está fazendo aqui? Ele coloca o sol sobre o Gibeon, exatamente a área da nossa vida que ainda o inimigo estava tentando explorar, e Deus ilumina justamente essa área. Então o Gibeon incorpora aqui a prática insidiosa da manipulação que a gente conheceu. O sol parou sobre o Gibeon, sol da justiça, sol da verdade, que vai dissipar as trevas e vai nos impulsionar a um estilo de vida perseverante, transparente e honesto. Deus vai trazer luz para essas áreas que o diabo gosta de explorar. Todo mundo conectado?
Versículo 13 a 15. E o sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Então essa área se fortaleceu tanto por causa da luz de Deus, e junto com Israel conseguiram vencer todos os inimigos. Entendido? E aí, o que está escrito aqui? O sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jazer. Estranho isso, né? Então, que livro é esse? Esse livro, ele contém algumas partes da Bíblia que está sendo citado aqui, porque esse é um livro apócrifo. É um livro considerado não inspirado, mas os judeus usam esse livro. E ele cita várias passagens bíblicas. Então, inclusive essa passagem que o sol parou aqui para Josué e a lua, esse livro, ele cita, é um escrito dos judeus, mas que não é considerado um livro espiritual. Entendido? Lá os católicos não têm livro de Judite, Macabeus, são livros não inspirados. Tá? Esse livro é a mesma coisa. Só está abrindo uma citação dizendo que isso não estava registrado, porque o livro de Jazer ele tem muitas passagens bíblicas de vitória do povo de Israel. Então ele só está citando que isso aconteceu, mas naquele livro não está registrado. Entendido aqui? Ou tiver dúvida? Aí sobre livros apócrifos, aí é outro momento que a gente fala sobre isso. Alguns mais antigos já sabem por que os livros são apócrifos e por que não são inspirados. Mas é simples de entender. E diz que o sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial, hein? Ele voltou para o centro operacional dele. Versículo 16. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. Entraram dentro de uma caverna, se esconderam. Maquedá significa lugar do pastor. Lugar do pastor. E eles se esconderam nessa caverna. Esconderam do Josué. Esses reis representam a manipulação. Vocês lembram disso? Então a manipulação se esconde principalmente em pessoas, estruturas, estratégias de liderança. Então essa caverna que eles se esconderam representa as estruturas que protegem o manipulador, a manipulação. Esses reis representam os manipuladores e ao mesmo tempo lideranças. Então o destaque é esse: a manipulação, ela se esconde. Por isso que eles estão escondidos dentro da caverna, uma estrutura, rocha. Será que Josué vai dar cabo deles? Eles estão protegidos, então se eles não morrem, o exército continua operando. São os reis que viabilizam a força dos soldados. Os soldados, eles continuam pelejando contra Israel, enquanto os reis estão vivos. Então você tem que matar o rei. Aí você desarticula o exército. Entenderam isso? Já viram nos filmes? Os caras estão protegendo o rei. Quando você mata o rei, só... E essa é a estratégia espiritual também. Por que eles se esconderam na caverna? Porque enquanto eles estão vivos e escondidos, o exército deles está em operação, na manipulação. Da mesma forma, né, os manipuladores, eles se escondem dentro de estruturas religiosas, se escondem em pessoas, em posição de liderança. Por isso que Maquedá significa lugar do pastor, que é um exemplo de liderança. Então a gente entende que esses 5 reis, eles podem representar também os 5 ministérios que aparecem em Efésios. Ok? Como estão entendendo? Na carta de Paulo aos Efésios capítulo 4, versículo 11, é uma analogia dos 5 ministérios da igreja. Efésios 4, versículo 11 diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, número 1,
outros para profetas, número 2, outros para evangelistas, número 3, outros para pastores, número 4, e outros para mestres, que são doutores, número 5. Entendido? Podemos verificar na Bíblia toda essas identidades ministeriais. Por exemplo, falsos apóstolos, aparece em Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Falsos profetas, Mateus 7,15. Falsos mestres, 2 Pedro 2,1. Falsos pastores, Ezequiel 34, versículo 2. Falsos evangelistas, Mateus 7, 22. E onde é que estão escondidos esses reis? Estão por aí, dentro das estruturas religiosas. Ok? Estão escondidos em posição de liderança, estão escondidos em posições espirituais, em ministros. São os manipuladores, são aqueles que gostam de levar a pessoa para o lugar que eles querem, arrancar o couro das pessoas, tirar o dinheiro, para atingir seus objetivos. Então essa é uma história que o pastor tem medo de falar, né? Porque senão a igreja vai ficar esperta. Versículo 17, foi anunciado a Josué é a tipologia de Cristo, dizendo, acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Josué, a gente sabe onde é que eles estão. Né? Considerando que eles estavam escondidos em Maquedá, que é o lugar dos pastores, no ministério pastoral existem muitas covas e buracos, muito espaço para manipulação, oportunismo e dissimulação. Então quando a gente fala da figura, a gente fala que pessoas em posição de liderança, aqui é o que não falta, né? Tem um monte de gente em posição de liderança. Então essas posições são buracos, são espaços onde os manipuladores, os dissimuladores, os oportunistas se alojam. Não estou falando de igreja só aqui, igreja no contexto geral. Entendido? Sigamos, a cova de Maquedá, o que são? Controle, ditadura, misticismo dentro de igreja. Misticismo, né? Tem muito dentro da igreja, que não tem nada a ver com espiritualidade. Cria o misticismo dentro de igreja, as pessoas acreditam. Falsa profecia, é o que mais tem. Exclusivismo, né? Às vezes o pastor é o seguinte, ele tem que deixar que as pessoas cresçam a partir de outras fontes também, que sejam fontes seguras. Você não pode deixar o cara beber de qualquer água. Isso é a função do pastor, proteger as ovelhas para não beber qualquer água. Mas quando você está bebendo uma água segura, uma fonte segura, se você me perguntar aqui quais pastores que vocês podem ouvir com tranquilidade, eu vou falar. Certo? Agora tem uns que vocês não vão poder ouvir, senão vocês vão ficar doidos. Eu vou gastar tempo para poder limpar a cabeça de vocês. Ok? Perfeccionismo também é cova de Maquedá, endeusamento de regras. Tem gente que acha que regra é muito mais importante do que a espiritualidade. Princípios espirituais é importante, sim. São fundamentais, não pode ser negociados. Mas regra, tem regra que, dependendo da regra. Ah, pastor, o senhor, eu posso fazer? Depende. Dependendo, você pode, por que não? Ah, não pode vir de bermuda aqui na igreja. Na escola bíblica não vejo problema. Mas pode vir de boné também, não vejo problema. Agora no culto, afinal, então, vamos ser mais, né? Vamos respeitar um culto público, vamos vir arrumadinho, né? Então tem coisa que não tem necessidade, né? Vamos no culto de Santa Ceia, um momento tão especial para nós, né? Então, assim, a gente pode ser flexível, dependendo da situação. O princípio não se negocia. Mas regra... Agora, você fica endeusando regra particular sua, porque você não gosta, você fica inventando moda aí, isso é manipulação, né? Você não gosta do que o Renato tem um cabelo branco, tem que pintar o cabelo do Renato. Cara, mas acontece isso aqui. Pastor que a mulher do cara fica lá assim, do lado dele. Aí o cara cria uma regra para agradar a esposa. Inventa moda, não pode cortar o cabelo, não pode usar isso, pode passar batom, não pode... São regras que não estão na Bíblia. O que não está na Bíblia são regras humanas. Não joga bola, tá. Esporte, não pode não. Nós somos uma igreja renovada, tem que ensinar isso para vocês, né? Mas qual é o problema de jogar? Não, está na Bíblia. Não pode jogar bola, tudo que é redondo, você não pode correr atrás. Aí o cara fala assim, não pode. Por que não pode? Porque eu não quero. Você não quer? Tá certo. Tá certo, então. Não posso ir na praia?
Quem fez a praia? Foi Deus, não foi? Aliás, ele deve ter feito para nós, que nós somos servos dele. Os ímpios estão lá de enxerido, era para ser tudo para nós. Então, gasta esse tempo com coisas que... Tem mais coisa para se preocupar, coisa de homem, inventação de moda, pressãozinha. É igual eu falo, pastor é muito cheio de cri-cri, generalzinho, de que não... que se você fizer... que você cortar o cabelo... se você... Enquanto não tem filho. Depois que tem filho, ele fica um docinho de coco. Aí os filhos dele começam a fazer bagunça na igreja, aí ele fica um docinho, já muda as regras rapidinho. Quando não tem filho, ele faz o que ele quer. Mas quando bate na porta dele, né? Aí o cara fala assim, não, tem que ser assim. Como assim, mas... É desse jeito, cada um faz o que é conveniente, né? E a igreja aceita esse trem. Versículo 18. O Josué disse o seguinte: arrastai grandes pedras à boca da cova e ponde sobre ela homens que os guardem. Aí o Josué falou, já que vocês querem ficar lá dentro, o Josué lacrou eles lá dentro. Tampou eles lá dentro. Isso significa ficar preso na própria cova que eles quiseram esconder. É quando o manipulador começa a colher os próprios frutos do que ele plantou. Você vai ficar preso na própria cova que você criou. É quando você tem uma posição e você vira refém dela. Ou a pessoa se torna vítima de si mesma. Versículo 19. Porém, vós não vos detenhais, persegui os vossos inimigos e atacai-os que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. Enquanto que ele prendeu os reis lá dentro, ele foi destruir o exército lá de fora. Ele dominou os reis que eram os cabeças, ele conseguiu matar todo o exército que estava fora, entendeu? Acaba deixando o exército vulnerável, é igual cobra sem cabeça, né? Então, enquanto os 5 reis estavam confinados na caverna, ficou fácil para Josué destruir o seu operacional militar. Então, a gestão da manipulação eram os 5 reis. Sigamos. Versículo 20. Sucedeu que acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir com grande matança até consumi-los, e os que ficaram deles se retiraram às cidades fortificadas. Isso significa o seguinte: ele feriu com grande matança até consumi-los. Está escrito isso na Bíblia. Então isso significa esgotamento espiritual de toda a carga de manipulação. É você esgotar as cargas de manipulação, é você consumir os inimigos manipuladores. Versículo 21. Todo o povo voltou em paz a Josué ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Por que está falando língua? Porque a manipulação vem pela boca, principalmente. Então essa é a representação mais clara da aniquilação da manipulação. Eles não puderam mais abrir a boca contra os filhos de Israel. Entenderam? Como que o espírito de manipulação está sendo aniquilado? E continua o processo. Versículo 22. Depois disse Josué: abri a boca da cova e trazei-me para fora aqueles 5 reis. Então esse versículo representa o tempo de exposição, confissão e tratamento. Tirou eles de dentro da cova e falou: vem para fora, vocês. Entendeu? Josué está fazendo isso. Versículo 23 e 24. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmude, o rei de Laquis, o rei de Eglon. Viu como que é específico? E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra que foram com ele: chegai, ponde os vossos pés sobre os pescoços desses reis. E chegaram e puseram seus pés sobre os pescoços deles. Sacou? O manipulador domina a gente. Aí virou o jogo. A gente ganha tanta força que eles não têm mais poder sobre nós. Então a resistência espiritual é o poder de colocar o pé no pescoço da manipulação. É isso que a gente tem que fazer. Não é simplesmente ficar, mas virar o jogo contra o manipulador. Esse ato representa o exercício de domínio sobre esses pecados. Colocar o pé no pescoço dos reis, exercício de domínio sobre essas áreas vulneráveis da nossa vida. Entendido ou não? É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que pegar os nossos pontos fracos e botar o pé no pescoço e dizer: quem manda aqui sou eu. Entendeu? Não vou ser mais manipulado, não vou ser refém desse sentimento, não vou ser refém desse medo, não vou ser refém dessa situação.
Vocês estão compreendendo aqui? Sigamos. Versículo 25. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim o fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Sei que Josué é um motivador o tempo todo, né? Dando força para todo o exército dele. Esse é o papel de Cristo. Versículo 26. Depois disso Josué os feriu e os matou e os enforcou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. Vocês sabem o significado dessa exposição no madeiro? Isso funciona como um testemunho, tá? Esse é um processo de crucificação e morte desses comportamentos malignos que estavam na nossa vida. E é isso que ele está fazendo. Dominou, crucificou e ao mesmo tempo matou. Certo? Porque esses reis representam os sentimentos que estavam dentro da gente, ou partes vulneráveis que ainda estavam na gente. Versículo 27. Sucedeu que, ao pôr do sol, deu Josué a ordem que os tirassem dos madeiros e lançaram-nos na cova onde se esconderam. E puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda está ali até o dia de hoje. Então, esse processo de sepultamento definitivo dos comportamentos malignos. Quem está perdido aí? Estou tentando acelerar, apesar de ser muitos versículos, mas a gente vai acabar tempo. Entendeu? O que ele está fazendo? É uma cura completa. E não vai ter mais exploração. Porque ele está aniquilando isso de vez. Esse é um processo mental. Isso vai acontecer dentro da gente. Onde a gente reage às manipulações, a gente cria fortalecimento, a gente pega essas áreas vulneráveis de exploração, a gente crucifica, a gente mata, a gente enterra, a gente sepulta e ninguém mais faz o que quer com a gente. Versículo 28. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá e feriu a fio de espada, bem como ao seu rei, totalmente a destruiu, com todos que nela havia, sem nada deixar, e fez ao rei de Maquedá como fizeram ao rei de Jericó. Então esse lugar que comportava as disfunções manipulativas foi totalmente destruído. Esse lugar de legalidade não existe mais. Certo? E, versículo 29. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Libná e pelejou contra ela. Depois que ele consegue vencer esses espíritos de manipulação, ele vai começar a aniquilar um exército atrás do outro. Ele ganhou tanta força, o exército de Israel, que eles vão passar igual um trator em cima do pessoal agora. Entendeu? Todos os inimigos agora eles destroem tudo. Então quando você ganha força emocional, você é uma pessoa curada, nenhum impedimento fica na sua frente. Ele vai começar a aniquilar todos. E são ao todo 7 reis que ele vai destruir de uma vez só, um atrás do outro, assim, em sequência, né? Vai ser uma matança doida, né? Por quê? Porque eles aprenderam com aquilo. E agora o inimigo não vem mais. Ele vai destruindo as oposições para chegar onde precisa chegar, porque agora a nação está curada. Entendido ou não entendido? Então Josué, todo Israel, ele passou de Maquedá a Libná e pelejou contra ela. Libná era uma das cidades da planície ou da região montanhosa de Judá, que também foi conquistada por Josué. Ele vai lá, destrói rei, mata todo mundo. É um banho de sangue, né? Versículo 30. E também o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e ao seu rei, e a feriu a fio de espada a ela e a todos que nela estavam, sem nada deixar, e fez ao seu rei como fizeram ao rei de Jericó. Olha só como é que ele está fazendo agora. Então essa Libná, uma cidade, foi tomada por Josué e depois foi cedida para Judá e foi transformada numa cidade de sacerdotes. Só para a gente entender um pouco da exegese da coisa aqui. E ele está dominando, e está estabelecendo o que ele quer. Versículo 31. Então Josué e todo Israel com ele passou de Libná a Laquis e a sitiou e pelejou contra ela. Laquis era a fortaleza dos amorreus. Ele dominou tudo, matou todo mundo, matou o rei. Isso significa o seguinte: quando você está curado verdadeiramente, você não tem áreas de vulnerabilidade, as áreas que você tinha na sua vida são tratadas, realmente tratadas, e você ganha força, né? Você submeteu elas a Deus, você começa a resolver todos os conflitos que vão aparecendo, cara. Que a vida, ela é cheia de problemas. Então uma pessoa curada, ela não tem dificuldade de lidar com problemas dos outros. Pessoa curada não. Pessoa que não é curada, ela se incomoda com tudo. A pessoa que é curada, ela vai para cima. Ela pega, aniquila
a manipulação e transforma aquilo num terreno fértil. Ela pega o problemático e é problema, daqui a pouco o cara está trabalhando também, está ajudando. Pega aquele que ninguém reconhecia, daqui a pouco essa pessoa vira uma pessoa produtiva. Então vai transformando esses desertos em lugares férteis automaticamente. Ele vai destruindo, aniquilando tudo que é ruim. É isso que ele está fazendo. Agora não tem esse negócio de manipulaçãozinha, entrar por aqui, porque não tem lugar mais para entrar. Josué e a nação de Israel não tem mais lugares frágeis para o inimigo ficar, certo? Ele está destruindo, ok? Quando a mente da gente fica tratada, a gente tem uma mente sã, uma mente renovada e que trabalha debaixo da unção de Deus. E no versículo 31 ele diz que é a fortaleza dos amorreus, né? Versículo 32, e o Senhor deu a Laquis nas mãos de Israel, tomou no dia seguinte e aferiu a fio de espada a ela e a todos que nela estavam, conforme tudo o que fizera a eliminar. Da mesma forma que ele vence a anterior, ele vai vencendo as outras que vêm na frente. Versículo 33, então Orão, rei de Gezer, subiu a ajudar a Laquis, porém Josué o feriu. Aí pode juntar todo mundo. Ele falou, Josué feriu a ele, ao seu povo, até não lhe deixar nem sequer um. Então pode juntar você, junta todo mundo. Então o Josué virou uma máquina de destruição, de disfunções. Como você está entendendo o que eu estou falando aqui? Entendeu? Vocês podem vir de banda, de lado, de frente, por cima, juntando, junta 5 e vai matando todo mundo. Esse é o significado. E esse rei de Gezer, aqui, essa cidade, Gezer era a cidade real dos cananeus. Então ele vai atacar as cidades mais importantes. Versículo 34, e Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, outra cidade, e a sitiaram e pelejaram contra ela. Eglon era a cidade dos moabitas, destruiu todo mundo. Rapaz, essa espada de Josué, eu vou te falar, não é brinquedo não, hein? Você está maluco. E vamos embora. Versículo 35, e no mesmo dia a tomaram e a feriram a fio de espada, e a todos os que nela estavam, destruiu totalmente no mesmo dia, conforme a tudo o que fizeram Laquis. Versículo 36, depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebron. Eles estão dominando toda Canaã. Aquelas terras que foram dadas por Deus precisam ser conquistadas. Não basta você ter uma mente, mas você tem que se tornar o gestor da sua mente, ok? Porque o que acontece com o tempo? Os invasores vão entrando. Você nasce com a mente, mas aí acontece um problema, uma coisa que te feriu, uma coisa que te machucou, falou, alguém que você gostava morreu, aí você vai acumulando disfunções, são os heveus, os heteus e tal. E o trabalho de restauração, de cura de mente é isso, é você jogar esses inimigos para fora. E curar as áreas, os quartéis generais, né, que eles gostam de se alojar. Senão você vira uma vítima sempre. Então, Hebron, que foi vencida aqui no versículo 36, é uma cidade de confederação, uma cidade importante. Era a cidade mais alta da Palestina. E na época de Moisés, ela foi ocupada pelos filhos de Enac, que eram gigantes. Só tinha gigantes na cidade, imagina, tudo guerreiro. E também Josué passou todo mundo a fio de espada. Onde ele passava, ele deixava uma lenda. Deus estava com ele. Isso aí não é autorização para vocês matar os outros, por favor, tá? Versículo 37, e a tomarem, a feriram, a fio de espada, assim ao seu rei, como todas as suas cidades, e a todos que nela estavam. A ninguém deixou com vida, conforme tudo o que fizera a Eglon, e a destruiu totalmente a ela e a todos que nela estavam. Então você já imagina o que ele fez aqui, né? Não sobrou nem sabiá lá, pode ter certeza. Era a ordem de Deus, né? Versículo 38 e 39. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debir e pelejou contra ela, e tomou com seu rei e a todas as suas cidades, e as feriu a fio de espada, e a todos que nela estavam destruiu totalmente, nada deixou, como fizeram a Hebron. Assim fez a Debir ao seu rei, como fizeram a Líbna e ao seu rei. Essa Debir aqui era uma cidade real, cananeia também, cidade poderosa. Versículo 40, nós estamos terminando. E assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas do sul, e as campinas, e as descidas das águas, e a todos os seus reis, nada deixou, mas tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. É interessante que ele venceu nas montanhas, venceu nas campinas, venceu nas descidas. Está dizendo isso aqui no versículo 40?
Então, nas margens dos rios, as tribos inimigas que ficavam às margens, dominavam as áreas, né, de litoral de rios ali, destruiu. Os inimigos que estavam na montanha, destruiu também. Os que estavam nas matas, destruiu também. Então, representa os setores da vida da gente, né? Porque os que estavam na montanha significam os lugares altos. Tem gente que não sabe lidar com lugar alto, fica doente lá em cima. Tem gente que já fica doente lá embaixo, nos vales, né? Então, o que ele fez foi, ele está mostrando uma mente restaurada em todos os níveis. Imagina uma pessoa que sabe lidar nos problemas que estão, quando ela está embaixo, quando ela está em cima, quando ela está no vale, quando ela está na selva, quando ela está nos mares, no meio das tempestades. Isso é uma pessoa curada. Não importa onde ela esteja, ela sempre vai tirar uma grande lição disso. Josué dominou todas as áreas. Por isso que ele é a tipologia de Cristo. No versículo 41 a 43, que são os últimos, que foi uma grande maratona, Josué os feriu desde Cádiz Barné até Gaza, como também a toda a terra de Gósen até Gibeon. E de uma vez tomou Josué todos os reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué, pelo Israel com ele, voltou para onde? Ao arraial, hein? Gilgal. Ele sempre voltava para esse lugar, porque esse é o lugar de fortalecimento. Certo? Então, Gilgal espiritual, a nossa igreja, a gente vai lá vencer as nossas guerras, depois a gente volta para cá para ganhar força. Essas vitórias se deram sempre a partir de Gilgal, que significa o lugar da aliança, o lugar da cura, e Josué voltou para o mesmo lugar. Amém. Eu dei uma acelerada porque são 43 versículos. Nós estamos fazendo com 20, 28 nas outras lições. Essa aqui é uma das maiores. Entendido? Ficou alguma pergunta no ar? Senhoras e senhores? Ficou alguma pergunta? Vocês querem tirar alguma dúvida sobre alguma coisa que não ficou muito claro para vocês? Tudo bem? Na verdade, Josué é um livro de cura emocional. Então, obrigado pela presença de todos. Vamos orar a Deus para agradecer. Pai, obrigado por esse tempo, por esse momento precioso na tua casa. Nos leve para os nossos lares guardados e abençoados pelo teu poder. Amém e amém.